Quero convidar você a ler comigo, aleluia, um texto na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Aleluia. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Enquanto você vai achando o endereço aí. Aleluia. Quem achou, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, eu quero chamar a sua atenção, o título dessa palavra hoje que o Senhor nos deu é uma igreja cristocêntrica. Diga comigo, por favor, uma igreja cristocêntrica. Agora diga como avivado, uma igreja cristocêntrica. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual, nele, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Eu quero ler esse último versículo de novo, e eu quero dar a oportunidade de você celebrar isso. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Pai, nós te adoramos por Jesus, por Cristo, aquele que é o princípio e o fim, aquele por meio do qual todas as coisas vieram a existir e se sustentam. Pai, nós te louvamos porque estamos sentados à mesa do Cordeiro, estamos na presença daquele que governa e dirige todas as coisas. Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo, nós te louvamos pelo Cordeiro de Deus, nós queremos compreender o nosso lugar a essa mesa, nós queremos compreender por que e por qual meio Ele está agindo, Senhor, em nós como igreja. Nós queremos, Senhor, conhecê-lo cada dia mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, essa última expressão no versículo 20 aqui, do texto que lemos, fala para que reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queridos, você já deve ter percebido, você que tem assistido os modos Abacuque, aliás, não foi avisado sobre o modo Abacuque aqui, né? O modo Abacuque é a nossa torre de oração que acontece de segunda a sábado, às 6 ao meio-dia, às 18 e à meia-noite, com palavra, intercessão, com oração, com tempo de adoração também, através de um canal do Instagram, modo Abacuque. Você que ainda não participe, participe. Então, o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias, desde da nossa vigília na semana passada, nos modos Abacuques que Ele deu a oportunidade de ministrarmos, a respeito do assim na terra como no céu. Quem está lembrado disso? Quem ouviu isso alguma vez? Você esteve na vigília, amém? Você está pronto? Você está pronto para viver aqui na terra, funcionar, se mover aqui na terra, assim como as coisas funcionam no céu? Diga amém. Mas diga só se você estiver pronto mesmo. Se você não estiver pronto, fica tranquilo, querido. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou para nos preparar. Amém? Não é sobre nós estarmos prontos,
é sobre estarmos disponíveis para Ele. E esse texto está falando, como eu quis destacar aqui, todas as vezes que fala Ele, dele, nele, por meio dele. Esse texto de Colossenses, como muitos outros, mas nós vamos nos ater a este primeiramente aqui, fala dessa centralidade de Jesus, a centralidade de Cristo. Parece um assunto tão óbvio, parece algo tão óbvio, né? Tão explícito, mas nós precisamos entender, para que a gente viva a realidade do céu aqui na terra, este papel central de Jesus. É muito fácil, querido, nós, na nossa vida pessoal, mas também como igreja, irmos nos envolvendo com tantas coisas importantes, com tantas coisas necessárias. Nós vamos nos envolvendo, nos enredando com isso, nós vamos nos preocupando, nós vamos trabalhando, e nós corremos o risco de deixar aquilo que é essencial, aquilo que é base, aquilo que é centro da nossa fé. Não existe uma igreja, não existe viver os céus na terra se não for por meio de Jesus. Amém? Você está aqui? Você concorda com isso? Toda vez que você concordar, você diga amém. Amém? Você pode dizer, fica à vontade. Se você não concordar, não diga nada, vem falar comigo depois, para a gente não criar um clima aqui, né? A ideia é que a gente possa falar abertamente sobre aquilo que o Senhor está ministrando. Mas, queridos, talvez a gente saia daqui hoje com muitas perguntas. E eu sinto falta da gente fazer pergunta. Nós somos naturalmente muito inclinados a respostas. Nós queremos a resposta de Deus. Deus, eu quero uma resposta ao meu clamor. Deus, eu quero uma resposta sobre o meu ministério. Deus, eu quero uma resposta sobre o meu casamento. Deus, eu quero uma resposta sobre o meu futuro casamento. Aí, esses então, meu Deus, esses estão clamando, né, ardentemente. Senhor, eu preciso de uma resposta. A gente até brinca sobre isso, que a oração do solteiro, né, tem algumas etapas bíblicas, né? O solteiro começa orando, dizendo, Senhor, né, que seja feita a tua vontade, não a minha. A respeito do casamento, né? Aí depois, num segundo momento, ele já fala, Senhor, apressa-te em ajudar. É outro versículo, né? Senhor, apressa-te em socorrer. Aí na terceira fase, já no desespero, Senhor, o que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Né? Então a gente gosta de respostas, nós queremos respostas. Senhor, responde. Senhor, eu quero uma resposta sobre a minha vida financeira, quando vai acontecer? Mas às vezes o que nos edifica, aquilo que mais nos faz crescer, são as perguntas. Diga assim, perguntas. Nós precisamos saber fazer perguntas, ouvir perguntas. Jesus constantemente fazia perguntas às pessoas. Jesus chegava para um aleijado num lugar que se dizia haver um mover de cura. Um homem que estava há 38 anos ali, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Jesus chega diante de um cego, né, de nascença, que estava gritando absurdamente, desesperadamente por Jesus, sabe, que enfrentou uma barreira muito grande para chegar até Jesus, e ao se aproximar de Jesus, Jesus diz para ele, o que queres que eu te faça? Queridos, preste atenção nas perguntas de Jesus. Preste atenção nas perguntas. Nós podemos perder essa centralidade de Cristo quando nós estamos buscando respostas, quando nós estamos focando nas respostas, porque geralmente as respostas têm a ver com as nossas demandas, tem a ver com as nossas necessidades, tem a ver com as nossas vontades, tem a ver com, você percebeu, o nosso, o eu. Então o Senhor quer nos trazer perguntas. Existe uma inquietação, querido, no seu coração, para que você esteja aqui. A primeira pergunta que eu quero te fazer, você percebe, você nota, você discerne que há uma inquietação no seu coração? Queridos, eu estou convencido que neste mundo hoje, ninguém sairia da sua casa para vir até um templo, por mais perto que você more, para estar aqui, se não houvesse uma inquietação no seu coração. Queridos, eu vivo nesses últimos tempos debaixo de uma inquietação muito grande. Eu fico me perguntando, eu fico fazendo perguntas, Senhor, será que é assim? Será que é assim mesmo que nós devemos viver como igreja? Será que nós estamos vivendo todo o centro da tua vontade? Senhor, será que é assim mesmo que eu preciso viver? Será que as coisas
que estão acontecendo? Será que o mundo, do jeito que está, é assim mesmo, Senhor? Eu me incomodo, eu moro aqui nessa região, a 3 ou 4 quadras aqui, para baixo da Kennedy, e é uma região onde há muitos pedintes, muitas pessoas perambulando, usuários de droga, e a gente passa constantemente, gente pedindo comida, gente pedindo dinheiro, ou gente pedindo droga ou bebida mesmo, explicitamente, né? Você já viu aquele camarada com a plaquinha falando assim, eu não vou mentir, eu quero beber, né? É uma honestidade tremenda, né? Isso que é interessante, mesmo a honestidade, ela não é uma virtude em si mesma, né? Porque você pode estar honestamente buscando aquilo que não deveria. Mas a questão é, eu me pergunto, me inquieto com isso. E depois que o Senhor começou a falar ao nosso coração, queridos, eu espero que esse não seja um clamor só do meu coração, mas do seu também. O Senhor começou a nos falar que a vontade de Deus é que as coisas sejam feitas aqui na terra, assim como no céu. E depois nós entendemos que para que isso aconteça é preciso que a nossa mente seja renovada. E quando a nossa mente é renovada, é transformada, nós começamos a perceber algo muito importante. Não é sobre nós. Não é sobre eu e você. Nós começamos a perceber o óbvio. Que nós não somos o centro do universo. Queridos, isso parece uma frase de efeito, parece frase de rede social, mas é uma verdade que nós precisamos absorver e viver de acordo com ela. Todo mundo fala isso. Não, eu não sou o centro do universo. Outro dia eu estava vendo até um filósofo aí, nem é cristão, é meio simpatizante, ele dizendo assim, como que eu posso pensar que eu sou o centro do universo se eu vivo num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas? Sabe? Num planeta que está localizado num sistema em torno de uma estrela chamada Sol, que é uma minúscula estrela entre bilhões de estrelas muito maiores. Dentro de um contexto chamado Via Láctea, de uma galáxia que é uma entre bilhões de outras galáxias menores. Fala, como que eu posso me achar alguma coisa? Eu sou. É um senso comum. Amém? Qualquer pessoa sensata, você que é inteligente, amém? Ninguém concorda? Você que é muito inteligente, bonito, simpático, amém? Você sabe disso, você sabe dessas coisas. Mas a questão não é sobre saber, é sobre a gente viver de acordo com aquilo que a gente sabe. E nós precisamos entender isso, nós não somos o centro do universo, nós não somos o centro das coisas, mas glória a Deus por isso. Amém? Você ainda está desconfiado, né? Eu não sou? Que dó. Não somos. E esse texto começa dizendo assim, ele. Começa já claramente dizendo ele nos libertou do império das trevas. E muitas vezes a gente pensa que império das trevas, a gente fica com essa imagem, a gente já vem aquelas imagens dos filmes, né, épicos, os filmes da época medieval, aqueles ambientes escuros, aqueles ambientes de magia, de bruxas, de magos, trevas naquilo. Mas, queridos, é um pouco mais simples do que isso. Essas coisas todas são símbolos de um lugar de ignorância. Trevas fala de escuridão. Na escuridão a gente não vê, nós não vemos claramente, nós não discernimos as coisas claramente. E nem mesmo conseguimos nos ver de forma adequada. Então, quando diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, então assim, Ele nos transportou para o reino de Deus, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele diz assim, no qual, é nele, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Queridos, então a gente pensa assim, ok, cristocêntrico, viver sobre Cristo, eu já vivo, eu creio em Jesus, eu creio que Ele me salvou. Mas nós pensamos ainda no império das trevas apenas como os resultados das trevas. O que eu quero dizer com isso? Fala assim, não, eu vivia no império das trevas quando eu era
viciado em drogas, viciado em pornografia, viciado em bebida, quando eu vivia em violência, quando eu vivia na mentira, na corrupção, no roubo, quando eu vivia nessas coisas, no adultério. Mas por incrível que pareça, querido, essas não são as trevas. Isso são consequências, são armadilhas, são aquilo que a Bíblia chama de abismos que chamam outros abismos, consequências, desdobramentos de quem vive nas trevas, de quem vive na ignorância a respeito de quem é Deus, de quem é Cristo Jesus. Agora, nós não podemos admitir, queridos, estar dentro desse ambiente da igreja e permanecer em trevas, porque não entender, não compreender que Jesus é o centro de todas as coisas, que é Ele, é dele, é por meio dele que todas as coisas acontecem, nos faz viver ainda em alguma dimensão, ainda em trevas, sem ver claramente. Quem está entendendo, diga amém. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Fazer perguntas. O que significa, então, a Vera, né? O que significa ser uma igreja cristocêntrica? É uma igreja que compreendeu, pela revelação do Espírito Santo, que é só assim, queridos, lá em 1 Coríntios 2, quando fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, todavia Deus nolo revelou, Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. Então nós somos iluminados. Paulo orava pelos irmãos nas suas cartas, dizendo assim: eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Ou seja, para quem precisa ser iluminado? Quem está em trevas, quem está em um nível de ignorância. Amém? Queridos, bota a mão na sua mente assim, em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu recebo agora, pela fé, a palavra de Deus, que é capaz de iluminar, de afugentar todas as trevas da minha mente, do meu coração, da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, essa não é uma guerra fácil. A palavra de Deus fala sobre fortalezas. Essa estrutura de trevas que nos impede de ver Jesus como centro, de estar ao redor dele, não é apenas uma opinião humana. Se nós tratarmos dessa forma, nós estaremos derrotados antes de começar a batalha. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então nós precisamos entender isso. Não são estruturas. A Bíblia diz, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus, para confrontar fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então existe uma fortaleza, existe uma oposição, existe uma resistência que tenta atuar em mim e em você para que nós não conheçamos a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus por meio de Jesus. Aleluia. Queridos, então, uma igreja cristocêntrica é uma igreja no qual Cristo é o centro, onde os corações dos membros deste corpo, o que o texto vai dizer lá na frente, que ele é o cabeça. Ele é o cabeça deste corpo da igreja. Tiveram os olhos iluminados para conhecer a glória de Deus na face de Jesus. É assim que funciona. Então, uma igreja cristocêntrica, é uma igreja no qual Cristo está no centro. Mas daí vem a pergunta, mas não é redundante, pastor? Se é igreja, não é óbvio, não é consequência natural que a igreja seja cristocêntrica? Queridos, todas as cartas do Novo Testamento foram escritas para igrejas, inclusive a carta de Colossenses. No entanto, Paulo está dizendo a esses irmãos: olha, vocês precisam compreender que Cristo é o centro. Não talvez porque eles não soubessem, ou eles fossem ignorantes, completamente ignorantes a respeito disso,
mas pelo fato de que eles precisavam renovar e se aprofundar dentro dessa verdade. Não é redundante. Nós podemos nos desviar deste fundamento. Queridos, outra coisa que nós precisamos entender, fundamento, muitas vezes a gente relaciona com, a palavra às vezes é fundamento, ela é um sinônimo de base. De base vem a palavra básico. E quando a gente chega nessa palavra básico, nós pensamos que é algo simples, que depois de superado, pode ser deixado para trás. No entanto, o fundamento é diferente. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. A Bíblia diz que ele é a pedra de esquina, que dá prumo, que dá direção a toda a edificação. É a pedra fundamental, ele é a rocha no qual nós nos fundamentamos. A diferença entre fundamento e base, nesse sentido que nós conhecemos, é que o básico, ele pode ser superado e deixado para trás. No entanto, o fundamento, ele dá direção, ele tem implicações futuras. O fundamento, ele sustenta sim, ele é o começo, mas ele dá direção a todas as coisas, ele traz implicações. Quem está entendendo, diga amém. Fundamento dá implicações. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, é um fundamento. É por onde nós devemos começar, mas não é apenas isso. É a verdade que vai dar alinhamento, que vai trazer direção, que vai trazer correção a todas as outras coisas da nossa vida. Então, ser uma igreja cristocêntrica não é saber apenas que Cristo é o centro, mas é ter os olhos iluminados pelo Espírito e começar a viver de acordo com isso. O que isso significa? Significa a amplitude do Evangelho. A amplitude do Evangelho significa o seguinte: quais as implicações, o que o Evangelho, essa notícia de Deus para nós, do que Ele fez em Jesus, muda, direciona, transforma, alinha, corrige a nossa vida em todas as áreas. Por exemplo, a partir daquilo que eu sei que Jesus é, da posição que Ele ocupa, como isso transforma a minha vida profissional. Porque não existe, queridos, isso de, é a minha vida espiritual e a minha vida profissional. Às vezes nós usamos esses termos no sentido didático, de perceber aquilo que nós estamos investindo. Agora, se a gente olhar para o princípio da palavra, nós vamos entender que não existe isso de a vida conjugal e a vida espiritual. São todas uma coisa só, uma só vida. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos, numa das suas epístolas, diz aos homens: queridos, tratai com amor, com carinho, com cuidado as suas esposas. Aí ele faz uma declaração surpreendente em seguida. Porque se nós pararmos por aí, ele está dizendo, é um princípio de Deus. O que um homem cristão deveria fazer? Cuidar bem da sua esposa, amar a sua esposa. Afinal de contas, todo cristão deveria ter esses princípios básicos. Agora ele completa com uma declaração surpreendente. Ele diz assim, para que não sejam impedidas as vossas orações. Uau! Então quer dizer que se a minha vida conjugal não está bem, não está alinhada, não está de acordo com o fundamento que é Cristo, a minha vida espiritual está comprometida. Uau! Se a gente entender que isso traz implicações para todas as coisas, então quer dizer que se algo na minha vida profissional, no meu negócio, no meu empreendimento, a forma como eu lido com os impostos, a forma como eu lido com os impostos, a forma como eu trato os meus funcionários, a forma como eu negocio com os meus fornecedores, a forma como eu me relaciono com os meus clientes. Então isso também é espiritual, porque Cristo está no centro. Uma igreja cristocêntrica entende que Jesus está no centro. Aleluia. Vamos seguir aqui. Lá na frente o texto diz assim, ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Uma igreja cristocêntrica entende isso. Jesus é o cabeça.
Eu estava pensando e me veio uma lembrança, talvez você não saiba, mas eu estive durante alguns anos no Exército. Eu fiquei 7 anos no Exército. Então, esse ambiente militar. Então, dentro do ambiente militar existem os quartéis. Você sabe o que é um quartel? Amém? Algumas pessoas sabem, meu Deus, né? Você sabe o que é um quartel militar? Já viu falar, já viu em foto? Né? Dentro desse ambiente dos quartéis, nem todos os quartéis são iguais. Também existem aqui os quartéis generais. Pode parecer uma coisa boba, mas qual que é a diferença de um quartel normal para um quartel general? É que num quartel general tem um general lá. Né? Tem um general. Agora, o que isso significa? Dentro da estrutura militar, existem várias subdivisões de comandos. Então, por exemplo, no quartel que eu servia, era um quartel de artilharia, e havia artilharia divisionária. Depois, se quiser saber mais informações a respeito da estrutura militar do Exército Brasileiro, fale comigo, a gente não tem tempo aqui. Mas existe artilharia divisionária e havia um quartel-general. Quartel-general que comandava dentro dessa região todas as unidades, todos os outros quartéis de artilharia também. Agora eu lembrei o seguinte, que lá nos Estados Unidos, no exército americano, eles chamam essas unidades, onde é um general, de headquarter. Head é cabeça. Então, uma tradução literal, se fosse traduzir, se colocar no Google lá, não vai aparecer isso. Seria quartel cabeça. Um quartel de cabeça. Mas se você colocar lá headquarter, não vai aparecer isso. Vai aparecer sede. O comando. Inclusive, é uma expressão usada não só no meio militar, mas de empresas também. Onde é a sede da empresa, onde é o centro de operações, da onde partem os comandos. Então, Jesus, quando diz que Jesus é o cabeça, é da onde partem os comandos, as direções. Então, Jesus, ele é o cabeça da igreja, porque a gente sabe que ele é o Filho de Deus. Então, assim, dentro do contexto hierárquico apenas, a gente não pode estar acima de Jesus. A gente é o corpo, logo ele é o cabeça. Mas a cabeça tem uma função. Da cabeça vem o comando para a proteção, para a edificação, para o desenvolvimento do corpo como um todo. É da nossa cabeça. Jesus é o cabeça. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós começamos a entender que viver uma igreja cristocêntrica e não saber quais são os comandos de Jesus para nós é um contrassenso, é contraditório. Então a gente começa a fazer perguntas, mas como? Como então ser? Como eu faço para criar uma igreja cristocêntrica? Né? Falando aqui, né, como ministro, como pastor, então é o seguinte, vou fundar uma igreja, e isso é um erro muito comum, né? Toda igreja nova que começa, você pergunta, qual é a visão dessa igreja? A visão é de Atos. Nós seremos a igreja, mas toda igreja, de alguma forma, se faz em Atos. Mas quando as pessoas dizem isso, não, nós somos a igreja mais pura, mais fiel aos princípios. Primeira coisa, como que eu faço para criar uma igreja cristocêntrica? Não faz, querido. Não tem como. Não é prerrogativa nossa. O texto diz que ele é o cabeça. Não somos nós que o colocou nesse lugar. Lá no texto, quando diz que Jesus, lá em Hebreus, quando diz que ele não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e servindo obedientemente até a morte de cruz. A continuação do texto é a seguinte: por isso Deus o exaltou sobremaneira, como nome sobre todo nome, diante do qual todo joelho há de se dobrar. Deus estabeleceu Jesus. Então, nós não criamos a igreja, nós podemos nos tornar essa igreja. Nós podemos nos aliar a essa igreja. O que nós podemos fazer, então? O que a gente pode fazer para ser uma igreja cristocêntrica, para que as coisas aconteçam aqui na terra, assim como no céu? Porque no céu ele governa plenamente. Tudo que é a vontade de Deus em Cristo Jesus acontece no céu. No céu não há nenhum tipo de rebelião. Jesus fala assim para os anjos: olha, agora eu quero designar vocês para essa tarefa. E daí de repente chega uma notícia: ó, Jesus, não deu.
Vem lá o Miguel, o Gabriel, fala, Senhor, né, posso ter um tempinho? Manda uma mensagem no WhatsApp de Jesus dizendo, Senhor, você pode atender uma ligação de vídeo, eu preciso falar urgentemente com você. Nesse momento, olha, é o seguinte, os anjos lá não obedeceram, a coisa não funcionou, não fizeram como a gente disse. No céu, Jesus governa plenamente. Então, para vivermos as coisas aqui na terra como no céu, nós precisamos entender que Jesus precisa governar as nossas vidas aqui na terra, assim como Ele governa o céu. Amém? Você está comigo? Aleluia. Deus, no versículo 20, diz assim, Ele reconciliou, Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Queridos, primeira coisa, para ser cristocêntrico. Quase travou a língua. Cristocêntrico. Nós precisamos entender que a questão da nossa salvação não é apenas nos tirar de um lugar de condenação e nos salvar da condenação, mas a salvação é mais ampla do que isso. É nos colocar no corpo de Cristo, para funcionar com Ele, para que Ele sendo o cabeça e nós sendo o seu corpo, Ele possa sujeitar todas as coisas debaixo do seu governo. Queridos, isso nos tira de um lugar de passividade. Não, amém. Eu sou um coitadinho, pecador, somos mesmo. Mas o Senhor me salvou, me livrou da morte, né, e agora vai me levar para o céu, porque Ele é bonzinho. Sim, o Senhor é bom em todo o tempo, mas é mais do que isso. As implicações do Evangelho é transformar a nossa vida. E para que a gente viva isso, nós precisamos entender que Jesus está no comando. E quem está no comando dá direções. Quem está no comando traz estratégias. Quem está no comando traz deliberações, traz padrões para que a gente viva. Amém? Você está me entendendo? Diga amém. Como nós podemos, então, agir de forma ativa para fazer parte disso? No capítulo 3 do próprio livro de Colossenses diz assim, portanto, esse portanto é uma... A Kátia não está aqui, né, para fazer essa assessoria, mas é uma palavra que é uma transição que liga uma oração que vai iniciar a algo que já foi dito. Basta dizer isso, né? Os termos técnicos deixa para a Kátia. Ou seja, portanto, diz assim, quando você escutar portanto, você precisa entender o que foi dito antes. Senão não vai fazer sentido. Então, diante de tudo que foi dito sobre a questão de Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Eu gosto da tradução, da paráfrase, né? Não é a tradução, mas é a paráfrase da Bíblia, a mensagem, que ele diz assim, olhe para o céu e observe o que está acontecendo ao redor de Jesus. Primeira coisa, querido, lembra que a gente começou dizendo aqui que nós não somos o centro, você está convencido disso? Então agora a palavra está dizendo assim, se você não é o centro, você precisa encontrar esse centro, olhar para ele. Tira o olho do seu lindo umbigo, olhe para o que está acontecendo ao redor de Jesus. A maior parte do tempo nós estamos olhando para nós mesmos, dizendo, olha só o meu problema, olha só a minha dificuldade, olha só a minha necessidade, Jesus, vem, faz alguma coisa para mim, Jesus, muda, Jesus. Estamos olhando para nós, a Bíblia diz assim, olhe para o alto. Portanto, diante disso, do fato de que Ele é o cabeça, de que Ele é o centro, de que nele todas as coisas existem, você foi ressuscitado com Ele, buscai, diga comigo, buscai. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Depois diz assim, pensai. Diga comigo, pensai. Nós costumamos dizer, eu quero fazer um parênteses aqui, tem a ver com tudo isso. Nós, hoje em dia, a gente é muito movido pelos sentimentos. Tudo a gente quer sentir, e a gente justifica também muitas nossas ações. Ah, não, porque eu estava me sentindo assim. Ah, eu fui
desrespeitoso com você porque eu estava me sentindo rejeitado, como o pastor Sérgio pregou aqui. Não, eu não assumi a minha responsabilidade porque eu estava me sentindo magoado com você. Então, me senti no direito de não fazer o que eu devia fazer porque eu estava sentindo, e nós sentimos e sentimos e sentimos. E uma grande justificativa para nós é assim, mas assim, eu não posso mudar o que eu sinto. Eu não posso mudar. Eu sei que é errado, ok, me perdoe, mas que assim, eu senti, vou fazer o quê? Eu não posso mudar o que eu sinto. Quem disse? O nosso sentir e o nosso agir é resultado daquilo que nós pensamos. Aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos é o resultado do que nós primeiro pensamos. O que ocupa os nossos pensamentos, o que alimenta a nossa mente, o nosso consciente e, consequentemente, vai formatando o nosso subconsciente também, é resultado daquilo que nós pensamos. Nós podemos escolher, sim, o que nós pensamos. Pastor, eu não. Às vezes eu penso umas coisas. O texto está dizendo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Muitas vezes, queridos, nós pensamos, então tá, eu vou ficar pensando o que esse texto está dizendo. Eu vou dizer o que ele não está dizendo, que nós devemos pensar no céu. O que será que vai ter no céu? Eu já vi pregação, querido, pastor, né, gastando tempo na pregação para provar que no céu vai ter Coca-Cola. Né? Outro que tem churrasco, né? Porque nas bodas do cordeiro, então vai ter churrasco. E as pessoas ficam pensando, não, então o que vai ter no céu? Será que vai ter Coca-Cola no céu? Será que vai ter rua de ouro mesmo? Mas ouro, quantos quilates? Daí o outro vem e fala, não, mas o ouro não é um bom material para usar no piso, porque o ouro é mole. E meu Deus, as pessoas ficam discutindo sobre isso. Não, mas o que vai ser? E o sexo dos anjos, e elucubrações mil, e o que não é isso que esse texto está dizendo, não, pensai no céu dessa forma. E a consequência, não vamos pensar aqui, não vamos pensar nas coisas da terra, não, o circo está pegando fogo, a nação está em ebulição, e nós não temos nada a ver com isso, nós somos dos céus, nós somos o povo do céu, então a gente não tem nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com economia, nós não temos nada a ver com nada disso, porque a gente tem que pensar nas coisas do céu, nada com aqui. Não é isso que esse texto está dizendo. Quando ele está dizendo, pensar nas coisas lá do alto, aonde Cristo está. Não nas que são da terra, no modo de pensar da terra. Você lembra aquele texto clássico quando Jesus está com os seus discípulos e Jesus começa a dizer a eles a respeito das coisas que ele deveria sofrer. Ele diz assim, olha, agora eu vou para Jerusalém, lá vou ser entregue nas mãos dos homens e eu vou ser morto, não sei o quê. Aí Pedro chama Jesus de lado, puxa Jesus aqui. Eu imagino Pedro dando puxão no vestido de Jesus. Mestre, presta atenção, mestre. Está falando aqui reino de Deus, está chegando no reino de Deus e tal, já se declarou publicamente aqui que você é o Messias e tal, nós estamos todo mundo aqui já pensando, você os 12 ministros do teu reino aqui e tal, de repente o senhor vê que acho que o senhor trabalhou demais. Trabalhou, ficou até tarde curando pessoas, não comeu direito, não dormiu, deu uma desequilibrada, baixou a glicose de Jesus. Jesus não está bem. Então, Jesus, de maneira alguma, vai acontecer isso com você. Jesus fala para ele assim, para trás de mim, Satanás. A gente fala, não, naquele momento Pedro ficou endemoniado, né? O diabo entrou. Sei. Mas o que o texto diz, Jesus fala assim para ele, porque pensa nas coisas de acordo com o homem, porque pensa nas coisas da terra e não do céu.
Então, o que Jesus estava dizendo é que o pensamento de Pedro naquela hora era demoníaco, era maligno, porque se apegava, se agarrava às coisas da terra, em detrimento das verdades do céu. Então, todas as vezes, é sério isso. Não é sobre, não, porque é o seguinte, lá na igreja tem, né, o Gui. O Gui é um homem de Deus, ele toca aquele violão, que unção, que homem poderoso. O Gui é um homem espiritual, então o Gui, ele pensa muito nas coisas do céu. Mas eu sou um crente comum, eu sou um crente da média, eu estou aqui de boa. Então, assim, não é para mim isso. A palavra está dizendo que pensar e ser moldado pelos pensamentos da terra é ser moldado por uma mentalidade maligna, demoníaca. É isso que esse texto está dizendo, pensar nas coisas do alto e não nas que são daqui da terra, o modo de pensar da terra. Porque o modo de pensar da terra, o homem está no centro e Jesus está no centro. Todas as vezes que você quiser identificar uma ideologia, ou uma teologia, ou qualquer forma de pensamento, ou influência, ou teoria, você fala assim, será que isso é de Deus, é do homem? Parece tão bonito, tão sensato, tão legal, tão cheio de, né, então, observe quem está no centro. Se Jesus não estiver no centro, é forma de pensar humana, terrena, maligna, demoníaca, por mais bonita, por mais sensata que pareça. Tem um livro que eu quero indicar para você, do autor John Bevere, professor John Bevere, que chama-se Do Bem de Deus. Porque o bem sem Deus não basta. Existem coisas que podem ser muito boas, podem ser muito bem intencionadas, mas se não tiver Deus, se não tiver Cristo no centro, não serve para nós. Então, uma igreja cristocêntrica não fica, não, mas essa é a minha forma de pensar. E eu quero ir para um segundo momento aqui, Jesus no centro, e a gente começar a se identificar. Por que a gente se coloca neste lugar? Com a melhor das intenções. Quero falar de dois grupos de pessoas. Dois grupos de pessoas que às vezes estão na igreja. Primeiro, hoje em dia tem até um apelido para ele, né, o nosso famoso isentão. Para Cristo ser o centro é necessário remover o que está ocupando esse lugar. Quem está ocupando esse lugar? Diga assim, eu. Ficou com medo? Com medo não, diga assim, eu. Quando Cristo não é o centro, alguém está ocupando esse lugar. E é o nosso ego, o nosso eu que ocupa ele. Como que a gente pode começar a sair desse lugar, porque o objetivo dessa palavra não é trazer condenação e dizer que a gente está aqui, está tudo errado, Jesus não é o centro, a gente está fazendo todas as coisas erradas, não. É Jesus, Ele que organiza a sua igreja. Nós ouvimos aqui na semana passada, Ele é que abriu a porta do banquete e trouxe os coxos, aleijados, cegos, se identifica. Os deficientes, os amputados, queridos, somos nós. E é justamente nós quem precisamos disso. Ele abriu a porta, não para condenar, ele disse para os seus servos, vão e insistam com as pessoas, empurrem, forcem-as a entrar neste lugar. Foi assim que nós chegamos aqui, então não é sobre uma condenação que vem para nos excluir, mas para que a gente entre e comece a funcionar. Primeira coisa, é reconhecer que nós buscamos e desejamos isso. E da nossa tendência natural, num ambiente como esse, a gente pensar assim, não, para que eu seja aceito aqui por Deus, pela igreja, eu não posso mostrar minhas fraquezas. Queridos, você já foi aceito, amém? Porque Ele reconciliou consigo mesmo. Queridos, o evangelho que nós cremos não é aquele que diz assim, não, eu obedeço, então eu conheço a Deus, eu obedeço, então Deus me aceita. Não, então eu sou salvo. Eu obedeço, então eu sou salvo. Não, nós cremos e nós somos salvos. E porque somos salvos, nós obedecemos. Tanto num caso como no outro, há obediência. Mas a ordem das coisas faz toda a diferença.
Sonde no teu coração se você ainda está se movendo dentro desse primeiro modelo. Não, eu preciso obedecer para ser aceito. Eu preciso fazer as coisas certas para que ninguém me julgue. Querido, você já foi aceito. Todo mundo que chegou no banquete chegou pobre, sujo, aleijado, manco, cego. Não há um homem sequer, a palavra diz. Não há ninguém que não precise, que não careça da graça de Deus. Agora, a diferença é quando nós entramos, o Senhor começa a mostrar, começa a iluminar as nossas trevas. Ele começa a mostrar quem está no centro e como nós podemos funcionar ao redor de Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa reconhecer é que nós buscamos e desejamos esse lugar quando nós estamos em trevas. Porque existe uma carência, existe uma necessidade de valor, existe uma necessidade de reconhecimento, existe um vazio no nosso coração do tamanho de Jesus. Mas quando nós chegamos na presença dele, nós descobrimos que Ele veio ao nosso encontro, Ele veio quando nós ainda éramos pecadores, porque Deus prova o seu amor para conosco, que é o que a palavra diz, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele veio ao nosso encontro, Ele preenche este lugar. Então já não é mais sobre nós preenchermos isso para sermos aceitos, mas a resposta que nós damos pelo fato dEle ter preenchido as nossas vidas. Pode dar um aleluia por isso? Então nós precisamos reconhecer que a nossa busca de estar no centro, de ser o centro das atenções, ainda é um resquício do nosso lugar de trevas, quando nós tínhamos essa necessidade e não sabíamos do quê. O segundo passo é reconhecer que nós precisamos ser libertos disso. É por isso que Jesus falou aos seus discípulos, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O problema aqui, querido, é o si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Siga-me. Nós reconhecemos que nós precisamos ser libertos disso. Terceiro ponto é permitir que Jesus, por meio da palavra, do Espírito e do corpo de Cristo, nos confronte nas bases mais profundas do nosso caráter e vontade. Querido, nós estamos aqui, nós celebramos, nós nos amamos, nós nos abraçamos quando pode, não agora, né? Nós nos abraçamos, mas aqui também é um lugar onde Deus usa o corpo para confrontar esse engano, essa distorção no nosso caráter, de tentar viver no centro da nossa vida, de tentar ser o centro das coisas. Jesus vai usar a palavra, vai usar o Espírito Santo que está falando aí ao seu coração, mas vai usar também o corpo de Cristo para nos tirar deste lugar. Nós, às vezes, nos colocamos neste lugar de isenção. E o primeiro tipo de pessoa que eu comecei a falar é aquela que diz assim, quem sou eu para julgar alguém? Parece muito humilde, né? Não, quem sou eu? As coisas estão acontecendo, estão todas erradas dela, diante do posicionamento, do que fazer. Não, quem sou eu para julgar? Esse primeiro grupo, ele parece muito piedoso, mas ele pode estar apenas mascarando o seguinte pensamento: eu não incomodo você, você não me incomoda, no final Deus julga todas as coisas e vai ser favorável para nós dois. Mentira. Sabe? Essa ideia do não julgar ninguém, não, mas a Bíblia diz que nós não devemos julgar. Mas ela não diz que nós não devemos nos envolver. A Bíblia fala ministrar uns aos outros, consolar uns aos outros. Admoestar. Admoestar que é um confronto em amor baseado na verdade. Então, viver com Cristo no centro é funcionar debaixo do comando que Cristo deu para o corpo, para que o corpo edifique-se, é o que diz em Efésios, o corpo edifica a si mesmo em amor, ligado à cabeça. A cabeça já deu um comando para o corpo, que nós devemos nos edificar uns aos outros em amor. Então, a primeira coisa, tipo, essa postura isenta, não, eu só vou ali e participo. E daí fala, mas por que não? Porque, não, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para participar? Quem sou eu para dizer?
Quem sou eu? Isso pode estar escondendo essa seguinte filosofia: eu não vou incomodar você para que você também não me incomode. Eu não vou falar nada para que ninguém fale nada para mim. E o segundo grupo é o grupo mais ativo. Assim, é verdade, pastor. Pastor, enfim, olha aí, precisava de uma palavra como essa. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. É isso aí, agora vamos partir para cima, vou falar tudo mesmo. Vamos consertar esse povo aí quebrado, esse povo, né? Aí a gente começa a entrar na lógica do eu contra eles. Existe um grupo de pessoas invisível e indescritível e imperceptível, onde está incluído eu, e existe outro grupo que é eles. Então nós temos que consertar eles. É verdade, pastor. Pastor do céu. Como tem gente, pastor, precisando ouvir essa palavra que você está pregando aqui. Eu queria muito que aquele irmão da minha célula, olha, aquele discípulo, ou meu líder estivesse aqui para ouvir. Nós temos que consertar esse povo. É o grupo, eu sou do grupo certo. É aquela outra pessoa. Enquanto o outro, não, é o isentão, não, quem sou eu para julgar? Vou viver a minha vida. Esse aqui é o grupo certo que precisa ser a mão de Deus para corrigir os do grupo errado. Vamos consertar esse cara. Agora é isso. Esse segundo grupo, o primeiro parece piedoso, mas na verdade o eu está no centro, no sentido de eu não vou incomodar ninguém, não quero que ninguém me incomode. Geralmente quando alguém fala assim para você, olha, quem sou eu? Escute a frase nas entrelinhas, dizendo assim, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Não se meta aqui. Eu não te permito. E o segundo grupo, ele parece zeloso. Não, quer fazer a coisa certa. Nós temos que ser uma igreja. Mas ele pode estar escondendo o seguinte pensamento também. Eu sou superior a você. Eu sou superior a você. Então, eu tenho o direito divino, delegado por mim, por Deus sobre mim, para consertar você. Serginho, vem cá. Agora eu preciso consertar. Deus me deu o direito divino, eu ouvi a palavra lá. E agora a pau vai comer, porque vem cá. Deus me deu o direito divino de consertar as pessoas. Mesmo que ninguém tenha pedido ou solicitado esse conserto. Geralmente é assim, né? Quer mudar a vida de todo mundo. Qual que é a resposta, querido, tanto para um quanto para o outro? É que tanto em um quanto o outro, o eu ainda está no centro, não Cristo. Não é eu me eximir para que eu não assuma uma responsabilidade, e não é eu querer assumir uma responsabilidade que não é minha. Viver com Cristo no centro, uma igreja cristocêntrica, entende que não é o que conserta o corpo, mas eu consigo me submeter a Cristo na minha vida, na minha forma de pensar e na minha forma de me relacionar com as pessoas ao meu redor, de acordo com o padrão de Jesus e não o meu. Seja o do deixa para lá, deixa a vida levar, seja o daquele que não, vamos para cima, vamos descer a lenha mesmo, tanto uma coisa quanto a outra. O que Cristo está direcionando? Ser uma igreja cristocêntrica é uma igreja que fala assim, eu fui amado, eu fui confrontado em amor para que eu não permanecesse nas minhas deficiências, nas minhas mazelas. Então, porque eu fui amado dessa forma, eu quero amar também. Eu quero acolher, eu quero abraçar e eu quero servir em amor, dizendo, olha, isso está afundando, está destruindo a sua vida e eu quero amar você, eu quero te servir para você crescer nisso. Então, existe confronto, existe desconforto, existe tudo isso, mas o eu não estará no centro. Jesus vai estar no centro. Jesus está no centro de todas as coisas, fazendo convergir nele. No versículo 4 do capítulo 3 diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, diga assim, nossa vida. Aleluia. Quando Cristo que é, ele não vai ser, querido, quando Jesus voltar, né? E ele vai voltar
em nome de Jesus, vai nos levar para estar com Ele para sempre, mas Ele já é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória, em glória. Queridos, assim na terra como no céu, se vive debaixo do comando do cabeça de Jesus, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu, confrontando como Ele confrontou também, sem bajulações, sem falsos interesses, sem motivações ocultas. Jesus falava abertamente em amor, assim como confrontou Pedro, quando exaltou Pedro, aquilo que Pedro tinha alcançado em Deus, assim como ele fez com todos os discípulos, quando os chamou de amigos, e disse a eles que revelava a eles os segredos do reino de Deus, mas também quando chegou para eles e disse, a minha alma está abatida, até quando eu sofrerei vocês? Jesus confrontava em amor, mas Jesus disse na sua oração em João 17, Pai, todos aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, que era Judas, que estava designado para isso. Nenhum deles se perdeu, Pai. Nenhum deles se perdeu. Assim como o Senhor, porque eu os amei e os amando, amei-os até o fim. Queridos, o fim, finalidade, propósito de ser uma igreja cristocêntrica, não é para que a gente seja uma igreja com a teologia mais correta e a gente possa julgar a igreja do lado e dizer, aquela ali, eles não são cristãos, a teologia deles não é tão correta como a nossa, mas é para que a gente possa, amando, amar até o fim, como Cristo nos amou, porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar. Uma igreja cristocêntrica que sempre se pergunta o que Jesus está fazendo, o que está acontecendo ao redor de Jesus. Queridos, nós estamos vivendo como igreja um tempo maravilhoso de expansão, um tempo profético. Nossos pastores, os queridos pastores Marcelo e Ana estão lá nos Estados Unidos. E eu não sei, não estou aqui falando de nada que me chegou ao ouvido, tá? Apenas estou compartilhando com você. Talvez você fique pensando, mas o que está acontecendo lá? O que vai ser? Como vai ser? Qual vai ser o tempo? Queridos, Deus está nos chamando a fazer a seguinte pergunta. Não é o que está acontecendo lá, mas é o que está acontecendo ao redor de Cristo. O que está acontecendo ao redor de Jesus e como eles e como nós nos encaixamos nisso, como nós podemos cooperar com isso. O Espírito de Deus está se movendo aqui, o Espírito de Deus está convocando a mim e a você para viver algo novo, assim na terra como no céu, milagres, operação, intervenções de Deus, para que Ele seja conhecido, para que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo cada vez mais. Eu quero encerrar no dia de ontem, com essas coisas todas ardendo no meu coração. Eu precisei parar numa borracharia para consertar o pneu do carro. Estava a Jo e o Gustavo comigo, ficaram ali dentro esperando o senhor lá que trabalhava terminar um outro carro para começar, para poder mexer no nosso. E daí eu comecei a observar ele, e ele andava mancando. A perna direita dele, ele não conseguia esticar aquela perna, e eu comecei a me incomodar com aquilo, ele empurrando aquele pneu do carro, e sem, quando ele fosse abaixar para colocar os parafusos, ele mal conseguia, porque ele não dobrava a perna. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Será que esse homem tem um problema crônico, alguma deficiência ou algum machucado? O Espírito Santo começou a me incomodar, a dizer assim, pergunta para ele, ora por ele. Eu cheguei, ele já tinha começado a mexer no pneu do carro. Falei assim, desculpa a minha curiosidade, mas qual o problema da sua perna? Aí ele me contou, e aí a coisa ficou mais complicada ainda, porque ele tinha um conhecimento muito grande, ele tinha sido atleta já, inclusive, né, nem todo mundo é perfeito, mas ele jogou no Paraná Clube. Essa é a parte, né, negra, trevas do histórico, mas Deus estava ali chegando com a luz, né, e ele começou a contar, ele falou assim, olha, eu realmente acho que eu lesionei muito feio meu joelho,
porque eu estava um tempo já sem praticar, comecei a voltar aos pouquinhos, a fazer uns tiros, corrida, e um dia, num desses, quando eu saí, eu senti uma lesão forte, e ele não tinha plano de saúde, ele ficou pensando, se eu for no posto, eu vou ficar horas lá, precisava vir trabalhar aqui, então, não façam isso. Um amigo dele, sempre tem aquele amigo médico, né? Fake médico, né? Receitou um remédio lá para ele, tomou aquele remédio e foi trabalhar daquele jeito com muita dor. Ele falou assim, acho que eu lesionei muito feio o joelho, porque não estou conseguindo dobrar. Eu falei assim, ele perguntou, você é médico? Falei, quase. Falei assim, eu até trabalhei na área de saúde como enfermeiro há muitos anos atrás. Falei assim, mas agora eu sou médico de almas. Ele, você é pastor? Eu falei, sou. E é isso que eu ia já falar para o Senhor, que eu quero orar para a sua perna. Sabe? Quando eu falei que quero orar, ele já estava com a perna, pegou a perna, esticou em cima do... Por favor, pastor. E daí eu comecei a orar por ele. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, a tua palavra simplesmente diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Seja curada a perna e tal. Aí quando eu terminei de orar por ele, ele colocou a perna no chão e eu falei assim, o senhor se importaria de dar uma testada, né, fazer uma analisada? Ele falou, eu já estou fazendo, filho. Se eu não conseguir esticar a perna, e ele estava assim, com a perna sempre dobrada, né, ele já estava com o joelho assim, esticado. E aí eu falei, uau, glória a Deus. Aí comecei a me animar, né? Eu falei assim, e outra coisa, ele pegou e começou a mexer o joelho assim, eu falei, meu Jesus amado. Começou a mexer o joelho e dobrar. Quando ele dobrou o joelho assim, o olho já encheu de lágrimas. Ele falou, glória a Deus. Eu não estava conseguindo fazer isso. E ele saiu a partir dali, gente. Não mancava mais. Ele pegou e falou assim, agora só estou um pouco com medo ainda. Não, normal, mas não vai doer. Não vai. Ele pegou e saiu e pegou a roda grande do carro, a 17, assim, ele começou a empurrar aquilo e a perna normal, dobrando. E já foi. O tanque já passou do lado do carro, já olhou para a Jo, já contou para ela que tinha recebido a cura. E eu falei, Deus, quanto tempo nós temos perdido, Senhor, vivendo no centro, nesse lugar que não é nosso. Quando nós deixamos o Senhor ser o centro, Ele nos promove para lugares que nós jamais conseguiríamos chegar. Nós ficamos querendo ser aprovados, querendo ser vistos, querendo ser elogiados, querendo tudo isso, quando aquele que se entregou por nós, a Bíblia diz assim, aquele que não negou nem mesmo o seu próprio filho, antes o entregou por cada um de nós, como não nos daria com ele todas as demais coisas? Queridos, viver fora desse centro, querido, de maneira alguma, é ser, excluído, é escolher ir para um lugar de maior promoção, porque quando ele está no lugar que só ele pertence, querido, ele sabe promover, ele sabe nos conduzir, ele tem poder para nos proteger, ele tem poder para nos usar, para nos fazer viver aquilo que nós jamais poderíamos viver sozinhos. Deus está chamando a gente para viver isso. Se você quer, se coloque em pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Você quer ser uma igreja cristocêntrica? Queridos, eu vou dizer, nós vamos adorar aqui juntos. Mas assim, larga a mão dessa merreca aí, de adoração. Queridos, Ele é o centro. Nele, por Ele, são todas as coisas. Olha o privilégio que nós temos de estar aqui. Ele nos acolheu à sua mesa. Não foi o nosso mérito, não foi o nosso valor, a nossa conquista, Ele nos abriu. Agora, querido, você vai ficar aí entregando uma adoração, entrega tudo a Ele. As coisas começam assim, começa com a nossa entrega, começa com a nossa adoração, com a nossa gratidão extravagante. Queridos, eu não vou ficar dirigindo ou influenciando você aqui, você sabe o quanto significa para você estar aqui nessa manhã. Expresse isso a Ele, Deixe que, através da sua adoração, as estruturas de
trevas que ainda resistem na sua vida sejam removidas. Cristo seja o centro de todo o teu ser. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Comece a orar e entregar a Ele agora, querido. Você não precisa esperar nada. Comece a orar e dizer: Senhor, eu reconheço, Senhor, que eu tenho tentado ainda viver no centro, ser o centro das coisas, controlar, direcionar todas as coisas, mas não tem funcionado, Senhor. Eu renuncio, eu nego a mim mesmo, para que eu possa ser em Ti, para que eu possa ser em Ti, para que eu possa ocupar o lugar que só o Senhor pode preparar para mim. Comece a entregar a Ele agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declara seu amor, declara sua gratidão a Ele. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo me traz, enquanto estão preparando aqui a questão da música, que Ele quer trazer uma oportunidade. Se você está aqui hoje e você ainda não vive, não recebeu a Jesus ainda como esse Salvador, como esse Redentor, não obteve ainda a certeza da remissão dos seus pecados, o acolhimento de Deus por meio de Jesus. Eu pedi que acenda as lâmpadas lá do fundo. Eu quero orar por você nessa hora. Quero que todo mundo feche os olhos, por favor. Feche os seus olhos. Se você hoje está aqui e ainda não fez essa oração, você não se entregou a Ele, você não experimentou a salvação em Jesus, levante a sua mão onde você está. Eu quero orar por você. Todos com os olhos fechados, eu quero orar com você. Levante a sua mão onde você estiver. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Amém. Se você deseja, você que já o conhece, mas reconheceu ainda estruturas de trevas, escuridões, que te impedem de ver Jesus, impedem de ver o que está acontecendo no alto. E você quer ir mais fundo, e você quer se aproximar deste lugar. Levante a sua mão onde você estiver. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é verdade. A tua palavra é mais cortante
cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão do espírito e da alma, juntas e medulas, pode discernir as intenções. Que a tua palavra entre agora no coração dos seus filhos aqui e remova toda escama, toda cegueira, toda estrutura que impede de ver Jesus como o centro de todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.